A história a seguir é real e será contada exatamente como aconteceu, ou como nossas fontes e entrevistados nos contaram. Um aviso: esse episódio faz menção à tortura e outros tipos de violência. Você já andou num trator? Já saiu por aí correndo na terra vermelha, encheu os bolsos de mamona para tacar nos primos? Fez piquenique debaixo do pé de tamarindo? Acordou mais cedo para ordenhar a vaca no curral e tomar leite quentinho direto na fonte? Voltou para casa com bicho carpinteiro, sarna, berne, carrapato? Ê, mundo velho sem porteira! Olha, eu sempre morei em São Paulo, guri de apartamento. Mas tive a sorte de nascer numa família do interior, com avós e tios em diferentes cidades. Pelo menos 2 vezes por ano eu fazia a mala e ia me refugiar num desses lugares. Um dos meus preferidos na infância era a fazenda Santa Helena, da tia Lena e do tio Pedro. A fazenda ainda existe. Fica em Ipuã, uma cidadezinha de 15 mil habitantes, a uns 400 quilômetros de São Paulo, colada em São Joaquim da Barra, onde meu pai nasceu. Aliás, quem também nasceu em São Joaquim foi a Ana Maria Braga e o Rolando Boldrin, que você escuta aí no fundo. Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. A Santa Helena era uma fazenda de soja e milho, não muito extensa, mas que para mim parecia não acabar mais. Nas férias, o ponto alto era me juntar com os primos durante uma semana inteira, brincando de estilingue, fazendo expedição na mata com cantil e tudo. Eram aventuras tão emocionantes quanto as que eu lia nos livros de Júlio Verne ou da coleção Vagalume. Não se faz de desentendido não, que eu sei que a coleção Vagalume ainda existe. Uma vez, eu tinha 5 anos. Fui pra lá com meu pai, só nós dois. Ele e minha mãe tinham se separado anos antes e agora meu pai estava praticamente casado de novo. Só que a mulher dele estava grávida. A minha primeira irmã, a Maíra, ia nascer em junho. Ainda faltavam alguns meses. E lá fomos nós passar uma semana na fazenda antes que as férias acabassem. E também o meu reinado de filho único. Eu não tenho nenhuma lembrança daqueles dias. Mas tem uma foto. Essa foto eu encontrei nas minhas coisas há alguns anos. Não sei quem tirou. Na cena, aparecemos nós dois, meu pai e eu, apoiados numa cerca, na entrada da sede. Ele sem camisa e eu com uma camisa totalmente aberta na frente. Uns números minúsculos, em branco, num cantinho da foto, mostram que ela foi revelada e ampliada no primeiro semestre de 1985. Quando eu encontrei essa foto nas minhas coisas, levei para mostrar para o meu pai. Ele bateu o olho, conferiu a data e comentou que naquela viagem, nos dias que passamos juntos na fazenda, foi quando ele concluiu os últimos ajustes em um texto sigiloso, que dali a algumas semanas seria encaminhado para a gráfica e chegaria às livrarias em julho. Toda noite, depois que eu ia para a cama, o que devia acontecer antes do final da novela, meu pai se instalava numa mesa no escritório de administração da fazenda e avançava madrugada adentro, batucando numa máquina de escrever. Uma máquina de escrever que ele tinha levado de São Paulo. Uma máquina pra lá de especial, elétrica, último tipo, muito mais moderna do que as máquinas mecânicas da Olivetti e da Remington. Era uma IBM. Mais do que isso, era uma IBM com esfera. Ou seja, um dispositivo central que reunia todas as letras em caixa alta e em caixa baixa, que girava automaticamente a cada tecla pressionada, dispensando o ultrapassado modelo com longas hastes de alumínio que maltratavam a página a cada punção. Uma esfera Courrier, meu pai conseguia se lembrar, referindo-se a uma fonte, uma família tipográfica com serifas enormes. Voltamos a São Joaquim da Barra, todos juntos,
em janeiro de 2024, e fomos passar um dia na fazenda. A gente repetiu inclusive a foto de nós dois, meu pai e eu, apoiados na porteira, quase 40 anos depois. Naquele dia, a certa altura, já no final da tarde, pedi a chave do escritório para o meu primo, Pedro Paulo, e convidei meu pai a entrar novamente naquele cômodo. Eu queria que ele mostrasse pra gente os móveis, cutucasse a memória e nos contasse a rotina daqueles últimos dias de preparação de originais, quando denúncias de torturas, mortes e desaparecimentos forçados, distribuídas por mais de 1 milhão de páginas reproduzidas do STM, eram consolidadas num volume convencional, um livro de 300 e poucas páginas. Um trabalho feito em segredo, como haviam sido cumpridas todas as etapas até ali. Era uma sala modesta, com piso frio de lajotas marrons e um ventilador de teto. Meu pai indicou a mesa de madeira que havia ocupado naquelas noites, de frente para a porta, e contou das conversas que tivera, ainda em São Paulo, para alinhar o tom com Dom Paulo Evaristo Arnes. Por fim, garantiu que não contou para ninguém o que tanto escrevia naquela sala, nem para a irmã, nem para o cunhado, os donos da casa. Por outro lado, meu pai não foi capaz de lembrar qual a desculpa que havia inventado na ocasião. Que tanto Paulinho mexia naquele texto, afinal? O Pedro Paulo, meu primo, que tinha 8 anos na ocasião, e portanto era muito mais velho e muito mais maduro do que eu, ele garante que a versão oficial era de que o tio estava escrevendo uma tese de mestrado, já correndo contra o tempo, com prazo prestes a expirar. Mas o meu pai não fazia mestrado. Ele só viria defender um mestrado 15 anos depois, no finalzinho dos anos 90. O que eu sei é que aparentemente o plano deu certo. Meu pai conta que concluiu a revisão na última noite antes de voltarmos para São Paulo. Anos depois, ainda adolescente, bisbilhotando na biblioteca dele, eu fiquei intrigado com uma capa vermelha vibrante, com uma ilustração que parecia de um homem machucado, quase desmaiando, e um título em letras amarelas, garrafais, grafadas em stencil, uma fonte que remetia às inscrições feitas nos muros. Brasil Nunca Mais, um relato para a história. Eu sou Camilo Vanucchi e este é o podcast Nunca Mais, os bastidores da maior denúncia contra a tortura já feita no Brasil. Uma série apresentada pelo grupo Prerrogativas, o Prerro, e produzida pela Nave Reportagens. Episódio 3, Conhecereis a Verdade. Espera um pouco. Acho que me entusiasmei demais com esse lance de férias na fazenda, de mostrar o local em que foi feita a última revisão do texto que antecedeu a publicação do livro. No final do episódio anterior, o Zé do Egito ainda estava microfilmando os processos para enviar o backup para Genebra e garantir a preservação dos documentos. De repente já tem livro ficando pronto, indo para a gráfica. Isso não está certo. Aguenta aí que a gente já chega lá. Mas antes eu quero voltar rapidamente para o início de 84, para a gente entender como surgiu um livro de capa vermelha no meio desse projeto. A essa altura, enquanto a Câmara dos Deputados vota para derrubar a emenda Dante de Oliveira e adiar o sonho das eleições diretas, enquanto o MST é fundado no Rio Grande do Sul e Arnold Schwarzenegger vira meme com a frase "I'll be back" do Exterminador do Futuro, as atividades de classificação e arquivamento dos processos na paróquia da Alameda Franca corre a todo vapor e revela um cenário absurdo de violência de Estado, truculência e perversão. Os softwares, abastecidos por Cândido Pinto e Carlinhos Liechtenstein com dados armazenados no CP500 da Prológica, indicavam a essa altura um inaceitável conjunto de 444 torturadores denunciados nominalmente pelos presos políticos nos processos do STM. Isso sem falar nas dezenas de detalhes sobre morte e desaparecimento forçado. A propósito, é um tanto surreal que o sistema judiciário brasileiro
tenha produzido tantas provas da própria conivência com as arbitrariedades da ditadura. Essa superdocumentação, esse excesso de registros, parece ser herdeiro de uma tradição cartorial lusitana, como relatam alguns de nossos entrevistados. Ao mesmo tempo, havia toda uma encenação, a repetição de ritos que na prática não serviam para nada. Como se as instituições ainda estivessem funcionando. O que se via, na verdade, era o crescimento exponencial de julgamentos à revelia, julgamentos de que a sentença já tinha sido decidida e até redigida antes de se arrolar a primeira testemunha. E, como vimos com mais propriedade nesses nossos casos, julgamentos em que se anexavam aos autos longos relatos de tortura, embora a tortura nunca tenha sido legalizada. Bom, não fosse essa tradição de registrar tudo o tempo todo, nossa equipe possivelmente não teria levado 5 anos para terminar os trabalhos. Tampouco o conjunto das evidências trazidas a público seria tão rico e diverso. Quando foi microfilmado o último processo do Projeto Brasil Nunca Mais, que ainda atendia pelo nome provisório de Testemunhos Pro Paz, vale lembrar, surgiu um impasse. O mais importante de todos. Esse impasse girava basicamente em torno do que fazer com todo o material descoberto e coletado. Uma primeira proposta, que não fugia muito do script acordado desde o primeiro momento com Eni e Dom Paulo, defendia a publicação de um material extenso, em diversos volumes, que contivesse todas as tabelas, gráficos e planilhas elaboradas ao longo daqueles anos, desde 79, com tudo o que fosse possível reunir sobre locais de tortura, falsificação de laudos, nomes de torturadores, instrumentos utilizados. A outra posição, que implicaria um cavalo de pau na condução do projeto, defendia a produção de um resumo, uma síntese, para que qualquer pessoa pudesse ter acesso a ela sem precisar enfrentar milhares de páginas. Mal comparando, imagina o relatório da Comissão Nacional da Verdade, concluída há pouco mais de 10 anos, em dezembro de 2014. O documento final foi dividido em 3 volumes, cerca de 10 tomos, e soma 4.400 páginas. No Brasil Nunca Mais era ainda pior. O relatório final, completo, tinha mais de 6.000 páginas. Sabe, ninguém vai ler, né? Se você não reconheceu essa voz, eu te ajudo. Esse aí é o Paulo Vanucchi. Lembra dele? Então, como é que faz? Não, vamos fazer um livro, então. Então, já começa a nascer, desse pequeno grupo de gente, a concepção de um livro. O advogado Luiz Eduardo Greenhalgh e o reverendo Jaime Wright estavam entre os que apoiavam a produção dessa síntese. E aí nós começamos então a consultar outras pessoas. E aí a maioria das pessoas ouviram falar, dá para fazer as duas coisas. Ou seja, entre publicar um relatório de 6.000 páginas e um livro de 300, vamos fazer logo os dois. Nos bastidores da Operação Clandestina, o projeto foi dividido. O primeiro ganhou o nome de Projeto A e o segundo de Projeto B. Para dar conta do Projeto B, vai ser preciso contratar redatores experientes que possam cuidar desse trabalho até o final de 84. E a gente começa a discutir, vai discutindo, etc. tal, e fala, não, então agora é o seguinte, vamos pegar jornalistas que têm, né, a expertise de fazer o texto que não tenha nenhum viés de jargão, de não sei o que e tal. E sempre, como todo mais, pessoas amigas e de confiança. Quem poderiam ser essas pessoas? Quais jornalistas? Então vieram o Frei Beto e o Cocho. É 1984. O jornalista Ricardo Cocho tem 36 anos e colabora com a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, coordenada por Dom Paulo. A cada 15 ou 30 dias, tem reunião na Cúria Metropolitana, na Avenida Higienópolis, ou eventualmente na Casa do Cardeal. Ao final de uma das reuniões, Cocho guarda seus papéis em sua pasta quando Dom Paulo se aproxima para fazer a ele um convite particular.
Aí ele me convidou um dia para ir à noite na casa dele e não falou o que era, né? Ele falou, olha, eu vou conversar com as pessoas, eu quero que você vá também e tal. Couto acha aquele convite esquisito. Até tenta especular sobre a pauta daquele próximo encontro, mas logo aceita e diz que estará lá. Não se diz não ao arcebispo de São Paulo. Ele morava no Sumaré, num sobrado bem simples, sabe? E aí encontrei o Frei Beto. Eu acho que o James Wright, o pastor, né? James Wright, ou Jaime Wright, é o reverendo norte-americano que você já conheceu nos episódios anteriores. Aquele que trazia os chocolates de Genebra. Agora, se você não sabe que chocolates são esses, volta lá no primeiro episódio e escuta a série desde o começo. Ó, você não vai se arrepender. Tinha uma meia dúzia de pessoas, não me lembro se o Paulinho estava lá. Aí ele explicou qual era a ideia, né, da gente levantar os documentos oficiais da tortura, né, da ditadura. E eu que sou um cagão, né, além de não saber mentir, eu sou um puta de um cagão, eu fiquei preocupado, sabe, pelo assunto, né? Que, embora eu trabalhasse já há bastante tempo no Estadão... Na verdade, o Couto trabalha na Folha de São Paulo, desde o Carnaval de 1980. Ele trabalhou por uma década no Estadão, entre 1967 e 1977, período em que ousou publicar algumas reportagens que constrangeram os generais aboletados no poder. Talvez as mais notórias delas tenham sido a investigação que expôs as mordomias pagas com dinheiro público a certos políticos em Brasília, publicada em pleno governo Geisel, e a entrevista que ele fez com a viúva do operário Manuel Fiel Filho, torturado e morto pela repressão, ambas publicadas em 1976. Reportagens como essas renderam a Couto um convite, se é que você me entende, para ser correspondente do jornal na Alemanha. Ele só voltou depois que a poeira baixou. Talvez por isso Couto nunca tenha sido preso ou torturado. A propósito, ele gostaria muito de continuar assim, embora vez ou outra cometa alguns excessos na Folha, como as reportagens que fez em Serra Pelada, a cobertura das diretas. Mas quando se trata de um pedido de Dom Paulo, é aquele negócio. É que o Dom Paulo não dá para você falar não, né? Não dá, olha, eu não posso. Podia dar uma desculpa, né? O jornal não deixa, né? Me ocupa muito e tal. Mas aí como o Beto entrou, e o Beto era muito meu amigo, irmão e tal, falei, não, fica tranquilo, a gente faz direito e tal. Aí armaram um esquema, né, da gente trabalhar. Eu trabalhava junto com o Beto, né? A gente escrevia junto. Couto, que não é tão cagão assim, porque se fosse, não teria feito as reportagens que ousou publicar, encontra um pouco de coragem no amigo Frei Beto, o frade dominicano que foi escalado junto com ele para aquele audacioso serviço. Juntos, os dois vão saber transformar o medo em combustível. A coragem, dizem, não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. E disso, o Frei Beto também entende. Bem, meu nome mais conhecido é Frei Beto, embora meu nome de registro seja Carlos Alberto. Eu sou um peregrino da vida viajando a bordo do paradoxo. Em outras palavras, eu tenho vivido 1000 vidas em uma só. Atualmente eu sou frade dominicano há 60 anos, jornalista, eu acho que também há 60 anos, sou um militante da utopia, e costumo dizer que sei que não vou participar da colheita, mas faço questão de morrer semente. Cara, quando eu crescer, eu quero saber me apresentar desse jeito. Esse militante da utopia aí é o mineiro Carlos Alberto Libânio Cristo, o Frei Beto. Talvez eu devesse começar dizendo que foi ele que batizou o Daniel e a Bruna, meus filhos, e que ele cozinha bem pra caramba. Mas não acho que essas sejam informações relevantes neste momento. Então vou começar dizendo que ele é frade dominicano, que trabalhou como repórter na Folha da Tarde e na revista Realidade, que em 1967 ele foi assistente de direção do Zé Celso
na histórica montagem da peça O Rei da Vela, do Teatro Oficina, e que após o AI-5, em 68, acabou se tornando um colaborador da Ação Libertadora Nacional, a ALN. No final de 69, ele foi preso junto com outros frades dominicanos na Operação Batina Branca, que culminou na execução do Marighella. E ficou 3 anos como preso político. Em boa parte desse tempo, aliás, ele foi colega de cela de um cara que vocês já conhecem, o Paulo Vanucchi. Mais recentemente, em 1980, depois de uma temporada morando em Vitória, no Espírito Santo, Frei Beto veio trabalhar como assessor da Pastoral Operária no ABC Paulista e teve uma participação importante em apoio às grandes greves dos metalúrgicos. Como curiosidade, ele passou 30 dias morando na casa do presidente Lula em 1980, enquanto o então sindicalista ficou detido no DOPS. Nos próximos anos, ao longo das décadas de 80 e 90, Frei Beto vai construir uma trajetória junto a movimentos sociais como o MST e estabelecer vínculos importantes com o governo de Cuba, entre outras trincheiras que vão ajudar a compor a tal utópica militância dele. E vai chegar a 2025 com 80 anos de idade e 80 livros publicados. Ou quase. Agora, em 84, Frei Beto é um escritor consagrado. O livro Batismo de Sangue, em que ele combina memórias de preso político com as biografias de Marighella e de Frei Tito, foi lançado em 81 e venceu o Prêmio Jabuti, a mais prestigiosa honraria literária do país. Só isso. É ou não é o nome certo para ser um dos redatores do livro Denúncia proposto pelo cardeal? Bem, eu tinha um contato muito próximo ao Dom Paulo. Muitas vezes eu fui ghostwriter dele. Ele pedia que eu escrevesse cartas, principalmente na relação postal que ele teve com Fidel Castro, e também alguns pronunciamentos que ele tinha que fazer, etc. Eu fazia, mandava uma minuta e ele provava, mudava uma coisa ou outra. Quase nunca mudava nada. Frei Beto não confirma a reunião extraordinária na casa de Dom Paulo citada pelo Couto. Ele só lembra que o convite chegou até ele. Eu me lembro que fui convidado, não sei exatamente quem foi que veio falar comigo, mas se não foi o seu pai, o Paulo Vanucchi, foi o Grinalg, um dos dois. E então falou do projeto, que eu não tinha a menor ideia que estava sendo feito, e disse que era algo muito sigiloso. Em 84, Frei Beto tem uma grata surpresa ao saber que toda aquela pesquisa tinha sido feita. Ele concorda que era preciso condensar aquelas denúncias num livro para ampla divulgação e aceita se juntar à equipe. Durante quase 8 meses, Frei Beto somaria esforços com Ricardo Couto para selecionar os trechos e dar uma cara ao livro Denúncia. E houve lá uma certa divisão de tarefas, cada um, e foi um trabalho relativamente curto. E o Beto era um puto especialista nisso, então fez um trabalho bem... Eu talvez, se pegando o livro, eu vou lembrar mais ou menos qual texto era de qual. Há algumas diretrizes a seguir durante o processo de redação. A mais importante é construir um texto sem adjetivos. Um texto preciso, técnico, essencialmente jornalístico, que descreva o que aconteceu nas salas de tortura, nas auditorias militares e no alto comando das Forças Armadas, mas sem emitir opinião, nem carregar nas tintas. Principalmente um texto que seja 100% embasado nos autos, repleto de referências bibliográficas, para que qualquer pessoa que queira checar consiga localizar a origem da informação. E, evidentemente, sem escorregar em imprecisões ou informações furadas. Ao mesmo tempo, o livro deve ter um texto fácil, simples, direto, que não se assemelhe nem a um libelo progressista, nem a uma tese acadêmica. A nossa preocupação era fazer um livro que qualquer pessoa
com um mínimo de alfabetização, pudesse ler e entender. A gente queria evitar vários tipos de terminologias, dar um texto fluido, né? Um texto que tivesse dinâmica, que provocasse interesse e, ao mesmo tempo, evitasse chavões, tanto do ponto de vista jurídico, porque a documentação baseada em tribunais militares e também da esquerda, né? Havia coisas da esquerda que eram aquele padrão de linguagem esquerdotoide, né? Então, um pouco a gente queria, e evitamos isso realmente. Esse cuidado com o tom permeou todas as etapas do projeto desde o início. A mesma atenção vale para o livro. Ele não pode soar panfletário, muito menos revanchista, para usar uma expressão que será muito repetida durante a redemocratização. Sobretudo entre militares e outros órfãos da ditadura, sempre que alguém buscar denunciar, responsabilizar ou condenar algum criminoso de farda. É preciso dar ao texto um tratamento neutro, objetivo, para que ele seja recebido como um relato histórico. Por mais cruel e ultrajante que seja a tortura, o rigor com os fatos documentados deve ditar o tom, e não a indignação ou a revolta. A gente fez um relato mesmo frio daqueles fatos, sabe? Que eu acho que não precisava nem colocar adjetivos, ponto de exclamação, indignação e tal. Era só relatar os fatos mesmo. Esse era o objetivo da gente, é relatar o que aconteceu, né? E qualquer pessoa que lê, né, pode imaginar o resto, né? Cocho e Frei Beto logo se acertaram para decidir quem escreveria o quê. Então, diante daquele material, eu combinei com o Ricardo Cocho, ele preferiu que ele não ficasse com a parte de torturas. Então, toda a parte que descreve os tipos de torturas, como eram as torturas, toda essa parte mais violenta do livro é redação minha. E ele ficou com os casos, a questão jurídica, não sei o que e tal. O que o Cocho contou pra gente ajuda a entender a divisão entre eles. Eu fiquei traumatizado com as histórias, rapaz. Eu não dormia à noite, tinha pesadelo, porque era um negócio, vocês não podem imaginar o que esses caras fizeram. É que, embora fosse jornalista e sabia mais ou menos o que estava acontecendo no Brasil, eu não tinha ideia do requinte de crueldade que acontecia, sabe? Não tinha ideia. Como é que podiam fazer aquelas coisas? O próprio Frei Beto sacou o que se passava na cabeça do amigo. Teve momentos que ele ficou muito perturbado por aquele trabalho, né? Porque ele não tinha tido primeiro um contato assim mais direto com as atrocidades cometidas pela ditadura, e segundo, o risco de segurança, o risco de ser preso, enfim, de ser pego na rua sequestrado. Vale lembrar que a essa altura a ditadura respira por aparelhos, mas ainda não acabou. Ao longo de todo o segundo semestre de 84, um general ainda despacha no Palácio do Planalto. E a eleição de um presidente civil, agendada para novembro no colégio eleitoral, ainda é apenas uma promessa. Se descobrissem o que a gente estava fazendo, primeiro que acabava o trabalho, né? Esse era o medo da gente, que eles descobrissem o que a gente estava fazendo, né? E aí, sei lá, eu acabar com a gente, né? Porque, porra, era ditadura ainda, né? Em plena ditadura. Antes que os dois redatores colocassem a mão na massa, Paulo Vanucchi propôs uma estrutura para o livro. Um esquema, em 6 partes, que contemplasse da melhor maneira a pesquisa construída em cima dos 707 processos e seus anexos. Ficou decidido que o primeiro capítulo entregaria de cara uma aula de tortura, com base nos depoimentos de diversos presos políticos, para evidenciar que a tortura era parte fundamental do aparato de repressão. As técnicas, os diferentes tipos de castigos e sevícias empregadas pelos agentes do Estado, a violência sexual, as torturas em crianças e em gestantes, o uso de animais,
Daí em diante, o livro passaria a detalhar as origens e o modus operandi do sistema repressivo. Elencaria o chamado perfil dos atingidos, listando não apenas as principais organizações de esquerda, armadas ou não, mas também setores da sociedade que incluem operários, estudantes, jornalistas, religiosos e até mesmo militares. A subversão do direito, a esculhambação geral das prerrogativas dos advogados e do devido processo legal seriam detalhadas na parte 4. Por fim, as duas últimas partes iriam tratar das confissões falsas, dos depoimentos forjados, dos laudos médicos fraudados, bem como dos centros clandestinos de tortura, como a Fazenda 31 de Março, que não tem esse nome por acaso, localizada no bairro de Parelheiros, em São Paulo, e a Casa da Morte de Petrópolis, uma denúncia crucial para comprovar o caráter estrutural e sistêmico da tortura. Além dos dois jornalistas, Couto e Frei Beto, Greenhalgh é escalado para escrever um capítulo sobre desaparecidos políticos. E o meu pai assume a tarefa de escrever a introdução, além de ir recebendo os originais e sugerindo ajustes. A gente escrevia, reescrevia, porque é difícil, rapaz, é um trabalho braçal. E aí o Beto entregava para o Paulinho Vanucci, o Paulinho que era a ponte, que passava o material para ele e recebia os originais, né? E o feedback a gente recebia do Paulinho, se estava bom. Distribuídas as tarefas, é hora de começar o trabalho hercúleo de resumir 1 milhão de páginas em 300. Foram obtidas, por inúmeros caminhos, cópias de 707 processos completos e dezenas de outros incompletos, num total que ultrapassou 1 milhão de páginas, imediatamente microfilmadas em 2 vias, para que uma pudesse ser guardada, sem riscos, fora do país. Relata o Rodolfo Oswaldo Koder. No sábado pela manhã, percebi que Vladimir Herzog tinha chegado. Vladimir Herzog era muito meu amigo e nós comprávamos sapatos juntos. E eu o reconheci pelos sapatos. Vladimir estava lá sentado numa cadeira, com capuz enfiado e já de macacão. De lá, podíamos ouvir nitidamente os gritos. Primeiro do interrogador e depois do Vladimir. Alguém ligou o rádio e os gritos de Vladimir confundiam-se com o som do rádio. Quando se obtém a certeza da prisão, os organismos de segurança já eliminaram a vítima e já destruíram todos os vestígios que pudessem levar ao seu paradeiro. A perpetuação do sofrimento pela incerteza sobre o destino do ente querido é uma prática de tortura muito mais cruel do que o mais criativo dos engenhos humanos de suplício. Na polícia do Exército, a suplicante foi submetida a espancamento inteiramente despida, bem como a choques elétricos e outros suplícios com o pau de arara. Em seu depoimento na Justiça Militar, Dulce reitera a denúncia, que no dia 14 de outubro foi retirada da cela e levada onde estavam presentes mais de 20 oficiais e fizeram demonstração de tortura com a depoente. Enquanto Frei Beto, Ricardo Couto e Paulo Vanucci trabalhavam no texto do Projeto B, a versão resumida do relatório final daquela operação, que já se alongava por mais de 5 anos, e Luiz Eduardo Greenhalgh fazia uma ou outra colaboração pontual, um livro bastante semelhante ao que eles estavam preparando foi lançado na Argentina. Em aproximadamente 350 páginas, a publicação condensava as principais descobertas feitas pela inédita Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, a CONADEP, instituída no início de 84 pelo recém-empossado presidente Raul Alfonsín, o primeiro mandatário civil após 7 anos de ditadura militar naquele país. Aos moldes das Comissões da Verdade, que seriam criadas no Brasil apenas 27 anos depois, a CONADEP jogou luz sobre as graves violações de direitos humanos praticadas pelo regime de exceção na Argentina.
Entre as principais conclusões estava o mapeamento de 340 campos de concentração, 30 mil mortos e 9 mil desaparecidos políticos. A síntese da pesquisa foi consolidada no relatório final da comissão, também conhecido como Relatório Ernesto Sábato, em referência ao escritor convidado para presidir a CONADEP. O livro foi publicado nos últimos meses de 84, com o sugestivo título de Nunca Mais. A novidade caiu como uma bomba no QG da equipe brasileira, que àquela altura produzia a toque de caixa algo muito parecido, e que até aquele momento era tratado pelo nome provisório de Testemunhos Pró-Paz, um nome que não fazia muito sentido. Nunca Mais, ao contrário, era muito representativo. Desde 1945, aquele era um protesto empregado em manifestações de repúdio ao nazismo, ao fascismo e às 6 milhões de mortes praticadas no Holocausto. Em quase meio século, o Never Again havia se disseminado, adotado por outras trincheiras de luta, e na América Latina, a sociedade civil já havia se apropriado daquele bordão para se referir à tortura, à censura e aos desaparecimentos forçados. Foi quase consenso, uma decisão unânime adotada entre os jornalistas, os advogados e os religiosos envolvidos nessa reta final dos trabalhos. O livro brasileiro ganharia o nome de Brasil, Nunca Mais. Como se inaugurasse uma série de livros ainda por fazer, cada um sobre as violações de direitos compiladas num país diferente. O Chile, talvez, poderia vir em seguida. Por enquanto, o que importava era que agora o Projeto B já tinha nome e uma data provisória de publicação, logo após a posse do primeiro presidente civil. Oi pessoal, aqui é Pedro Belo, sou produtor e roteirista desse podcast que você está escutando. Enquanto o Camilo toma uma água e dá uma respirada, eu tô passando aqui para te falar que o Nunca Mais é a primeira série original do grupo Prerrogativas, um coletivo de advogados, juristas, acadêmicos e ativistas que atua na defesa da democracia e dos direitos humanos. Te convido também a escutar os outros podcasts da Nave Reportagens, nossa produtora. Desde 2021, a gente faz o Ciência Suja, que narra crimes e deturpações da ciência. E em 2024, a gente fez também com Camilo Vanucchi o Eu Só Disse Meu Nome, que conta a história de um crime cometido pela ditadura militar e como ele influenciou a retomada do movimento estudantil e da luta pela redemocratização. Terminando aqui, dá uma procurada no seu tocador favorito ou no YouTube. Muito obrigado pela audiência e até mais! De volta ao escritório da Fazenda Santa Helena, no início de 85, meu pai trabalhava a madrugada adentro revisando os capítulos entregues por Frei Beto e Ricardo Couto e escrevendo os dele. O objetivo era criar o texto final, padronizando o ritmo, o tom, os tamanhos dos parágrafos, verificando as informações e conferindo se nada importante tinha escapado. Então a gente dá uma mexida, né? Finalmente, a última etapa é construir o prefácio, que seria assinado por Dom Paulo. Essa frase aqui, pode, não pode? Gosta, não gosta? Né? E aí o prefácio dele, sobretudo, aí sim foi um processo em que eu mandava o texto para ele respondia um pouco, mas do modo geral ele aprovou. Quem mexeu um pouco foi o Jaime. Só teve uma coisa no prefácio que ficou um pouco diferente do que o meu pai tinha planejado. Eu queria dar muito destaque para o Conhecereis a verdade vos libertará, né? E desgraçadamente depois o Jair Bolsonaro pegou para ele. Mas a ideia era essa, né? O Dom Paulo apresentava a coisa de que você precisa de saber a verdade. Ex-coroinha e filho de um ex-seminarista, meu pai localizava naquela citação do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, a síntese do compromisso que as igrejas haviam assumido ao apostar nesse projeto sigiloso quase 6 anos antes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
acabou não entrando no prefácio do Dom Paulo, mas entraria no texto subsequente, assinado por Philip Potter, presidente do Conselho Mundial de Igrejas. E agora? Bom, faltava o mais importante para que o Brasil Nunca Mais pudesse chegar à ponta e entrar na casa das pessoas, encontrar uma editora que colocasse a obra nas prateleiras e a distribuísse pelo país. A primeira ideia foi oferecer para a Brasiliense. Para quem não sabe, a Brasiliense era a editora mais inovadora do mercado no começo dos anos 80. Foi nessa época que o editor Caio Graco, filho do fundador Caio Prado Júnior, assumiu a coordenação editorial com a missão de sanar as dívidas da editora e teve o insight de substituir gradualmente os catataus publicados pelos intelectuais da geração do seu pai por títulos mais voltados para o público universitário. A receita incluía inovar na linguagem, nos formatos e também nos temas. Foi nesse embalo que a Brasiliense lançou o seu produto mais famoso, a coleção Primeiros Passos. Ela superaria a marca de 200 títulos publicados em menos de uma década. Todos eles como livros de bolso, um padrão inédito no Brasil. Os títulos sempre começavam com o que é socialismo, do Arnaldo Spindel, o que é cinema, do Jean-Claude Bernardet, o que é ideologia, da Marilena Chauí, e até um volume chamado O que é Comunidade Eclesial de Base. Sabe de quem? Do Frei Beto. É mole? Mas a Brasiliense não topou publicar. Acho que a Brasiliense pode ter pensado também que com os problemas financeiros que ela tinha, dependendo de decisões judiciais, né? Lançar um livro desses fosse muito arriscado, ou até a ideia de que não, é melhor uma editora da igreja também, né? Então foi lá e não sei quem que falou com os franciscanos e eles toparam e ficaram muito felizes. Bem, se o Paulo Vanucchi não sabe dizer quem foi bater na porta da Vozes, coube a nós correr atrás dessa parte da história. Para decifrar esse xadrez, a primeira pista é saber que a Vozes, a editora mais antiga ainda em atividade no Brasil, sediada em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi fundada em 1901 por uma ordem religiosa, a Ordem dos Franciscanos. A segunda pista é lembrar que Dom Paulo Evaristo Arnes também era frade franciscano, muito antes de virar arcebispo e cardeal de São Paulo. Certamente tinha o dedo de Dom Paulo nessa história, como pudemos confirmar agora, em 2025, numa entrevista que fizemos com o Frei Volney, atual diretor da Vozes. Apresentaram o texto para a Vozes ao então diretor da editora Vozes, que era Frei Ludovico. Beleza, Frei Ludovico foi o religioso que recebeu o texto. Até aí tudo bem. Mas e antes? Quem entregou o texto para ele? Como é que chega no Frei Ludovico? Foi o Dom Paulo? Você tem essa... Sim, foi o Dom Paulo, né? Porque o Dom Paulo é franciscano, foi professor aqui em Petrópolis, na mesma academia onde eu sou professor hoje, né? Então o Dom Paulo e o Frei Ludovico tinham sido muito próximos, né? O Frei Ludovico foi também provincial dos franciscanos. Na época que Dom Paulo foi franciscano, o Frei Ludovico foi superior do Dom Paulo, né? Foi chefe do Dom Paulo, né? Ou seja, uma panelinha de frades calçando sandálias de couro. Frei Volney, aliás, também tinha sido muito mais próximo de Dom Paulo do que poderíamos supor. Nós somos da mesma família. A mãe do Dom Paulo e a minha avó são irmãs. É mesmo? É. Você tem origem em Forquilinha também? Exatamente, eu sou forquilinhense. Não de Forquilinha. De Forquilinha, quem fala de Forquilinha não é da Forquilinha. Quem é de lá fala da Forquilinha. Da Forquilinha. Eu sou da Forquilinha e não de Forquilinha, né? Nesse dia, Frei Volney fez mais do que me ensinar a maneira correta de me referir à cidade onde ele e o primo nasceram, no interior de Santa Catarina. Ele me contou que em 1985, antes de mandar imprimir o Brasil Nunca Mais, Frei Ludovico consultou um colega. E o Frei Ludovico, como diretor-geral da época, ele passou o texto a quem era o editor-geral da época. Esse deixa que eu deixo entre os frades não deve ser interpretado como algo fora da curva,
mas como um padrão editorial. Todo original que chega a uma editora precisa ser lido e avaliado por alguém com a prerrogativa de decidir se o livro interessa ou não. Quem que era o editor da época? Frei Leonardo Boff. Em 2025, o teólogo Leonardo Boff já não é mais frade. E apesar de ainda ter uma ligação estreita com a fé e a espiritualidade, ele tem publicado livros sobre ecologia, meio ambiente. Em 85, Boff era um dos mais atuantes frades católicos do Brasil e um dos expoentes da teologia da libertação, uma tendência das igrejas cristãs, incluindo a católica, bastante focada em emancipar os pobres e oprimidos. Então Leonardo Boff recebeu esse texto, leu o texto e levou ao Frei Ludovico, dizendo ao Frei Ludovico: isso é importantíssimo que a gente publique, isso é um documento histórico e é importante que a Vozes tenha coragem de publicar isso. Talvez exista represália, mas como editor eu recomendo que publique-se. O risco de represália existia, é claro, e ela poderia vir de diversas formas, com diferentes intensidades. Um atentado à editora, quem sabe? Uma ordem judicial para recolher toda a tiragem? Bastaria uma canetada para que o livro vermelho saísse de circulação. Antes de dar ok para Dom Paulo, era preciso bolar uma estratégia para minimizar esse risco. Frei Ludovico era um grande editor, né? A ditadura apreendia muitos livros. Houve uma reunião de editores como furar essa repressão editorial. Frei Ludovico propôs uma estratégia inspirada nas táticas de guerrilha, no combate irregular, em guerras assimétricas como as de Cuba e do Vietnã. Calma, eu tô só usando uma metáfora, não tinha nada a ver com pegar em armas em 85. Em resumo, a ideia do Frei Ludovico era unir forças e produzir uma ação dispersa, multicentrada, que os deixasse sempre 2 passos à frente da repressão. O Frei Ludovico falou: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pool de editoras. Todos nós vamos editar o mesmo livro. Isso aí vai ser muito complicado para eles apreenderem. E assim foi feito. Ou seja, não haveria uma única tiragem, armazenada num único local, que pudesse ser apreendida com uma única batida policial, com um único mandado de busca e apreensão. Seriam diferentes tiragens, caixas de livros guardadas em locais e cidades distintas. O Frei Ludovico era esse cara que tinha coragem, né? Tanto que editou O Brasil Nunca Mais, e tinha ao mesmo tempo um senso de mercado muito grande. O Brasil Nunca Mais deve ter vendido, 10 mil exemplares em um mês, né? Porque as pessoas iam e corriam achando que o livro não ia existir no dia seguinte, né? Pois é, em tempos de repressão, até a censura pode ser boa para os negócios, vê se eu aguento. Mas voltando para o convento dos franciscanos, Frei Leonardo convenceu Frei Ludovico a imprimir a obra subversiva. Quando o livro estava finalmente no prelo, sendo impresso, Leonardo Boff chegou a informar os alunos do convento sobre o projeto. Frei Volney lembra bem, porque era aluno dele na época. Então Leonardo Boff um dia chegou na sala de aula e nos disse: olha, nós estamos imprimindo um livro na Vozes, que é uma grande denúncia sobre a ditadura militar e as torturas no Brasil. Então ele pediu para nós estudantes: por favor, fiquem atentos, porque estamos com medo de que haja um atentado na Vozes. Leonardo Boff fez mais do que alertar os alunos. Assim que a primeira tiragem de 10 mil exemplares ficou pronta, ele pensou em empacotar tudo e esconder no convento. Ele e José Luiz de Castro, então responsável pela gráfica da Vozes, telefonaram para o Frei Ludovico para pedir permissão. Frei Volney conta que a resposta dele foi categórica. E o Frei Ludovico disse: não, o livro é da Vozes, se alguém invadir, tem que invadir a Vozes, não o convento. E se quiserem prender alguém, que prendam a mim. Eu sou o diretor da Vozes. Na verdade, a hipótese de Frei Ludovico receber voz de prisão era mais retórica do que qualquer outra coisa. Primeiro, porque os militares já não estavam no poder. Segundo, porque o livro Brasil Nunca Mais não era assinado por ninguém. E terceiro,
porque o copyright, os direitos autorais da obra, pertenciam à Arquidiocese de São Paulo, ou seja, à Igreja Católica, pessoa jurídica. Em última instância, quem respondia pela Arquidiocese era o cardeal Arnes, com quem as autoridades dificilmente iam querer mexer. A verdade é que o livro foi cuidadosamente pensado de modo a blindar todos os envolvidos na produção dele. O Greenhalgh, num depoimento gravado pelo Marcelo Zelic em 2007, conta como foi essa blindagem. Portanto, a gente achava que podia, digamos assim, estabelecer um consórcio de responsabilidades que diminuía a responsabilidade de todos. Mas nessa discussão chegou a uma conclusão. A equipe fica incólume, clandestina começou, clandestina vai terminar, e nós vamos escolher 2 porta-vozes públicos para o Brasil Nunca Mais. Jaime Wright e Dom Paulo, apenas eles, falariam sobre o livro a partir daquele momento, tanto no atendimento à imprensa quanto em eventuais ações judiciais. Os demais membros da operação clandestina, aqueles que botaram a mão na massa e arriscaram o pescoço para copiar documentos e catalogar denúncias, estariam protegidos pelo anonimato, ao menos até o momento em que se sentissem seguros o bastante para abrir a boca. E assim foi feito. O livro então foi posto no mercado, né? E em poucas semanas esse livro estava já em primeiro lugar nos mais vendidos, né? No próximo episódio, o livro chega às lojas sem alarde e em poucos dias causa um estrondo. A partir do Brasil Nunca Mais, nós deixamos de falar sozinhos, nós deixamos de sermos chamados de mentirosos, de revanchistas. O anonimato dos participantes é incomodado por um gringo que chega ao país interessado em saber mais sobre os bastidores do projeto. They are convinced you might be a CIA person. Mas e os militares? Eles não vão dizer nada? Eles não vão reagir? Vamos fazer um livro de resposta, né? O tal do Orville, né? E isso é uma coisa totalmente ridícula. Você ouviu o 3º episódio da série Nunca Mais, um podcast original do Grupo Prerro, produzido pela Nave Reportagens e narrado por mim, Camilo Vanucchi. O roteiro deste episódio foi escrito por Luísa Cardoso e Pedro Belo, com sugestões minhas e do Felipe Barbosa. O Pedro também dividiu comigo a pesquisa e a reportagem e fez a direção de locução. Quem fez edição, pesquisa de arquivos sonoros, trilhas adicionais, ambientação e mixagem foi o Felipe Barbosa. Este episódio também usou áudios do programa do Rolando Boldrin na TV Cultura, do filme O Exterminador do Futuro e de vídeos encontrados no YouTube. A trilha sonora original é do Cauê Fernandes. Neste episódio, utilizamos trechos de entrevistas que fizemos com Ricardo Couto, Luiz Eduardo Greenhalgh, Paulo Vanucchi, Frei Beto, Frei Volney e Lawrence Rashler. A entrevista de Eni Raimundo Moreira foi cedida pela jornalista Ana Castro, que a entrevistou em 2014 para o documentário Coratio, que a Ana dirigiu com Gabriel Mitani. Também usamos uma entrevista com o Greenhalgh feita pelo Marcelo Zelic para o Armazém Memória em 2007. Também temos uma parceria de distribuição com o ICL, a TV Fórum e a Rádio Brasil de Fato. Obrigado pela escuta. Se puder, compartilhe este episódio com os amigos, siga este canal e divulgue nas redes sociais. A gente se encontra no próximo episódio. Nave Reportagens.